No capítulo anterior, após se teletransportar, Limoyo vai diretamente se encontrar com Deus Bai, porém Son Meng estava na sala de chá. Então Meng, ao ver Limoyo, ele disse que estava feliz por ele ter voltado, porém Meng disse que Deus Bai havia ido para o Salão dos Heróis e que Limoyo deve ir para seu dormitório descansar um pouco e que ele deve retornar mais tarde. Limoyo então agradece a Meng e diz que irá fazer isso agora mesmo. Deobai, ao ver que Limoyo já estava no level 35, o parabeniza dizendo que Limoyo tinha feito um ótimo trabalho no Desafios Eternos. Então Limoyo cumprimenta Deobai, falando que seu aluno havia retornado. Então ele chama Mu pelo seu nome e em seguida ele se apresenta para ele. Meng fala que no passado esses dois chupingoles de Deobai e Mu levou um grupo de pessoas para lutar no Desafios Eternos contra a Mãe Inseto Devorador de Almas, porém eles nem sequer viram a Mãe Inseto, como também foram forçados a recuar pelo Rei Inseto Devorador de Almas, e para piorar eles ficaram com tanta raiva que foram atrás da grande centopeia da Terra, mas eles quase morreram por causa do veneno dela. Então Meng, já não aguentando de rir, fala que Mu e Deus Bai eram patéticos mesmo. Mu, impressionado, pensa que esse garoto tinha passado por tanta coisa em apenas 2 meses, então em seguida Limoyo joga vários itens sobre a mesa, falando que esses são as joias do coração da Terra, e que ele havia recebido da masmorra do coração da Terra. Meng fala que com esses itens a humanidade verá novamente o surgimento do Cavaleiro da Terra. Deus Bai então fala que estava muito feliz, pois fazia muito tempo que o último Cavaleiro da Terra havia surgido. Limoyo fala que ele tinha esquecido uma coisa, então em seguida ele joga vários cristais sobre a mesa e fala que esses são os cristais do dragão que sobrou. E isso deixa todos assustados, falando que caceta era isso. Então Deus Bai pergunta quantas vezes Limoyo farmou o Palácio do Dragão. Então ele pergunta se Limoyo tinha invadido alguma antiga toca do dragão. Meng pergunta a Deus Bai o que foi porque ele estava agindo assim de forma estranha. Então Meng pergunta se Deus Bai não estava feliz. Porém Deus Bai fala que era claro que ele estava feliz vendo seu discípulo ficar mais forte que seu mestre. Porém Meng fala que mais não era isso que a cara que Deus Bai estava dizendo. Mas Deus Bai fala que Meng não sabe de nada, pois ele estava na verdade era preocupado por aquele garoto, pois ele já estava tão poderoso que ele não sabia como será seu treino a seguir. Mas Meng fala que era simples, pois ele só precisava deixá-lo seguir o mesmo caminho que ele tinha percorrido e ver se esse garoto pode ir mais longe. E assustado Deus Bai fala que Meng quer dizer que ele deve deixá-lo ir lá. No campo de treinamento militar do Forte número 1, Limoyo comenta que ele vai aproveitar essa oportunidade para aprimorar suas habilidades. E após treinar por um tempo, Limoyo comenta que seus pontos de contribuição chegaram a 6.000 e ele estava totalmente qualificado para entrar no Instituto de Criação Divina. Então Limoyo fala que agora talvez ele possa lutar ao lado da sua irmã Limohan em um futuro próximo. Limoyo vai até o soldado e pede para enviá-lo até o Forte número 6, porém aquele soldado pede desculpas a Limoyo e fala que como ele era um profissional de nível muito baixo, ele deve aguardar no Forte número 1. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram as outras partes, deixarem uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. Limoyo, ao mostrar sua insígnia, o guarda fica assustado. Então Limoyo pergunta se ele tinha permissão agora para entrar. Porém, ao ver que esse garoto era um coronel de uma estrela, rapidamente o guarda chama Limoyo de comandante e fala que de acordo com as regras, ele estava qualificado para ir para qualquer fortaleza. Então em seguida Limoyo começa a ser teletransportado e ele fala que quer que o guarda o envie para a fortaleza número 6. Na fortaleza número 6, vários profissionais correm para o campo de batalha e no topo dela o olho da sentinela já estava ativado. Então o comandante da divisão militar, um coronel de 3 estrelas, chamado Nijun, estava no topo apenas observando. Porém o mestre da formação, o mestre Zhang, se aproxima dele perguntando se Nijun sabia qual era o grupo que pertencia aos Capirosco e se ele sabia qual rei Capirosco era o comandante. Porém Nijun fala que ainda ele não sabia de nada. Então o mestre Zhang fala que o inimigo era bem misterioso, mas ele já havia cuidado das defesas da cidade. Então ele diz para Nijun ficar tranquilo, pois eles não vão invadir a cidade facilmente. Limoyo então começa a se aproximar deles e ao ver eles perguntam de onde veio esse garoto. Então eles perguntam se Limoyo havia se perdido, mas ao olharem melhor para a insígnia de Limoyo, eles comentam que parece que esse garoto era um coronel de uma estrela, mas eles se perguntam como assim esse garoto já era coronel, pois ele era tão jovem, e que além disso esse moleque estava apenas no level 35, mas de repente Zhang fica assustado comentando que então era ele, e nisso ao ver Zhang assustado, pergunta se ele sabia quem era esse garoto.
Porém Zhang comenta que ele o conheceu algum tempo atrás e que na verdade foi ele que presidiu a cerimônia de despertar desse garoto. Mas Zhang fala que ele não esperava que em apenas alguns meses ele já havia chegado ao nível 35. Então ele pensa que essa progressão de Lin Moyu tinha sido muito rápida. E Li Jun, impressionado, pergunta a Zhang o que ele estava dizendo. E Zhang lhe diz que ele quer dizer que esse garoto só havia mudado de profissão há poucos meses e que ele era um novato desse ano. Então como assim ele apenas alguns meses já havia se tornado um coronel e ainda mais de uma estrela? Então Niju pergunta como isso seria possível. Porém Zhang fala que esse garoto não era qualquer um, pois ele ficou em primeiro lugar no exame nacional de teste deste ano e com a diferença de pontos bastante alta dos outros. Então Niju, ainda sem acreditar, comenta que é verdade, pois se ele estava lembrando direito, ele ouviu falar que havia um cara que se tornou um subtenente mais jovem da história. Então ele pergunta se será ser esse garoto. Mas Zhang olha preocupado para o horizonte e comenta que uma grande batalha estava prestes a começar, mas eles não sabem quais são as surpresas reservadas para eles. E Niju então começa a gritar ordenando para todos se prepararem, pois ele vai ativar o modo grupo e todos devem aceitar o convite. Então, em seguida, é informado que o comandante mestre da guilda de nível 83 havia entrado no grupo junto com o vice-comandante, o mestre da espada de nível 53 e o vice-comandante de nível 35, o mestre da necromancia. O líder da formação começa a gritar falando que o exército foi formado e que ele será o comandante sendo o primeiro a entrar na batalha. Então ele jura defender cada centímetro da torre com a vida dele e fará tudo para aliviar suas preocupações. Ele também diz que como todos estão na mesma formação, as habilidades não causarão danos uns aos outros. Então ele diz que todos devem lutar sem medo da morte, pois a honra do exército deve ser protegida acima de tudo. Porém os figurantes, ao ver que o vice-comandante era um garoto, eles começam a comentar como isso era possível, pois esse cara estava apenas no level 35 e havia se tornado um vice-comandante. Então o outro também pergunta como é que esse moleque de level 35 havia se tornado um vice-comandante. Então eles começam a perguntar uns aos outros se ele deve ter alguma ligação com algum superior, sendo família de alguém poderoso, e que ele veio até aqui só para aproveitar para formar alguns méritos militares. Porém, dois figurantes se aproximam dizendo que eles se lembravam que há algum tempo, no Campeonato Mundial de Profissões, tinha um cara chamado Lin Moyu que quebrou o recorde do desafio. Então o outro fala que era verdade, pois ele se lembrou disso, mas diz que aquele cara era apenas um level 27, então como em tão pouco tempo ele havia subido de nível tão rápido. Então um dos figurantes comenta que isso quer dizer que esse garoto era um gênio. Então indignados eles falam que a batalha vai começar e eles vão saber se esse chupingola era realmente poderoso. De repente vários monstros vão em direção às muralhas. Porém, Lin Moyu fala que essa sensação era familiar, então ele diz que eles não são os capiroscos das profundezas, mas sim o clã de dragões, e furiosos os dragões vão se hesitar falando que eles vão eliminar todo mundo. Zhang, ao perceber que não eram os capiroscos, ele comenta que esse era o exército maldito das trevas, e que ele não esperava que anos depois de serem expulsos do campo de batalha primordial, eles haviam retornado das sombras para se reunir e se fortalecer. Então Nijun fala que sejam dragões ou capiroscos, todos são inimigos deles e que ele vai mandar todos para a Terra do Pé junto rapidinho. Mas aqueles dragões não vieram para brincadeira e eles trouxeram um grande navio de batalha. E ao se aproximar os dragões gritam mandando todos eliminar aqueles malditos. Niju então ordena para todas as tropas se prepararem. E em seguida elas começam a ativar o buff em todos e avisam que os dragões estão se aproximando. Uma garota começa a ativar seus buffs de agilidade, espírito e constituição na linha de frente. Mas Lin Moyu vê os dragões se aproximando. Ele fala que vai ganhar mais alguns pontinhos de mérito militar com esses chupingoles. Porém Zhang lança a energia de seu dedo ativando a sentinela Zoiuda. A sentinela então lança aquele poder contra os dragões. Porém eles também usam a sentinela que contra-ataca aquele poder, causando uma grande explosão. Ao olhar direito, Zhang percebe que aquela joia no casco também era uma sentinela. E ele começa a pensar que havia falhado em derrubar aquela poiqueira. Então em seguida ele começa a liberar uma grande energia. Irritado, ele diz que agora que as coisas vai ficar boa. Então o portal surge no chão e em seguida vários raios vai em direção aos dragões. Porém aquele navio cria um escudo protegendo todos eles com facilidade contra aquele ataque. Então Nijun fica assustado e comenta que esse navio de guerra era muito forte, pois ele tinha a habilidade de contra-atacar e defender. Ele diz que vai dar muito trabalho para derrubar aquela coisa. E Zhang diz que era melhor deixá-los atacar dessa vez, pois assim que eles vacilarem ele vai derrubar aquela poiqueira. Então de repente o navio de guerra começa a lançar um poderoso raio contra os humanos, porém Zhang ativa a sentinela criando escudos protegendo.
E ao olhar para aquela batalha, Limoyu fica apenas observando, pensando que o negócio tá ficando bom, sentindo todo o local tremer devido à lapada que o escudo tomou. Então Zhang rapidamente contra-ataca, criando vários anéis de raio acertando aquele navio de guerra, porém ele tenta se proteger com o escudo novamente. Mas a chibatada foi tão forte que dessa vez ele recebe todo aquele dano, quebrando a sentinela dos dragões. Galera, assim chegamos ao final desse vídeo. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Peço que deixem um like e se inscreva no canal. E que deixe um comentário falando se a gente deve continuar com a nossa aventura. Isso ajuda muita gente a continuar produzindo nossos conteúdos. Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui. E até a próxima aventura.